Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Que noite, irmãos. Pode sentar, só cumprimenta essa linda do Senhor, com a paz do Senhor. Fala para Ele, que bom que você veio numa noite como essa. Glória a Deus. Mais um domingo, irmãos, cheio da presença do Senhor. Que delícia viver mais uma noite como essa. Que presente nós estamos vivendo do Senhor. Valeu, Serjão. Semana passada nós falamos sobre mesa, tivemos o nosso culto aqui de Santa Ceia, e foi uma noite, ou não, um dia, né? Tivemos o culto pela manhã também, um dia muito especial. E nessa semana eu tenho certeza que em cada raízes que nós vivemos aqui na semana, foram reuniões também em volta de uma mesa, cheias da presença do Senhor, de discípulos, homens e mulheres verdadeiros, adorando o Senhor, amém? Glória a Deus por esse tempo, irmãos. Quero te convidar para entrarmos na mensagem dessa noite. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo 18. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 18. Enquanto você encontra, vou te dar um breve contexto aqui para você entender a situação do cenário que nós estaremos mergulhando essa noite. No início o reino, ele era único, ele estava todo em posse de um único homem. Todo o povo estava unido e tudo, vamos colocar ali a partir de Davi. Davi era o rei, ele dominava ali sobre todo o povo, aquilo que o Senhor falava, um sistema onde Deus direcionava e falava e o povo todo era único. E aí vai ter o seu filho, você conhece, Davi morre, entra Salomão na história. Salomão, um homem muito sábio, um homem que teve aquela experiência de ouvir do Senhor, pede o que queres e eu te darei. E Salomão, você conhece bem, ele vai pedir sabedoria, eu quero ser sábio, Senhor. E Salomão foi um homem muito inteligente, muito sábio, mas no final da sua história ele pisa na bola, ele dá umas vaciladas grandes com o Senhor. E aí o Senhor aparece para Salomão e fala: Salomão, por respeito ao seu pai, por tudo aquilo que seu pai Davi fez, eu não vou zoar o reino na sua mão, eu não vou destruir, eu não vou romper essa unificação do reino, eu não vou dividir ele na sua mão, mas isso vai acontecer no seu filho. Sabe, Deus chega junto com Salomão e fala: você não deveria ter feito isso, é pelo seu pai. Sabe aquele meme lá do cara, tipo Deus falando: você foi moleque, Salomão, você não podia ter feito uma coisa dessa, mas por respeito, por carinho, pela aliança que eu tinha com o seu pai, a divisão do reino ela vai acontecer na mão do seu filho Roboão. Salomão vai chegar, vai partir, seu filho Roboão vai assumir. E assim como o Senhor havia dito para Salomão, o reino ele passa a ser dividido. Então, das 12 tribos de Israel, 10 tribos vão ficar sob a liderança de um homem chamado Jeroboão. E esse grupo vai ser denominado como Reino do Norte. O povo de Israel. 2 tribos elas ficam com Roboão. E eles são denominados e conhecidos como o Reino do Sul, que seria a tribo de Judá. E ali vão ter idas e vindas, vida vai, vida vem. Uns reis vão começar a assumir, porque morre pai, entra filho. Uns começam a acertar, outros começam a errar, até a gente chegar no atual episódio de Josafá, que é o quem nós iremos tratar nessa noite. Josafá, ele é filho do grande rei Asa. O rei Asa foi um rei que o Senhor relata dizendo que esse homem fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. Foi um rei que agradou, a sua conduta ela agradou aos olhos do Senhor. Então Josafá ele foi rei da tribo do sul, da tribo de Judá. E nós vamos ter do outro lado, no reino do norte, sendo liderado, Israel sendo liderado por Acabe, um rei que era idólatra, um rei que era zoado. Mas
Em toda a história sempre teve muita briga, muita confusão, Reino do Sul, Reino do Norte, sempre eles tiveram conflitos. Mas chegou num episódio, um determinado momento, que esses dois reinos aconteceu algo diferente. Eles tiveram uma aliança. E aí nós vamos ao texto dessa noite para você entender o que aconteceu, amém? Então, segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 18, iremos ler a partir do versículo 1, vou estar lendo hoje na nova tradução da linguagem de hoje. Hoje teremos bastante leitura bíblica, irmãos, para compensar a Bíblia que você não leu essa semana, aleluia. Estou zoando, eu sei que eu estou pregando para crente, só não quis perder a piada, assim eu creio, Jesus. Amém? Versículo 1 diz assim: Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel, por laços de casamento. Deixa sua Bíblia aberta, que a gente vai fluindo e vai expondo o texto. Olha só, a união dos caras aconteceu, a aproximação dos caras aconteceu a partir de um casamento, de uma união. Josafá, ele tinha um filho chamado Jeroão, e esse filho ele se casa com Atalia. Atalia era filha de Acabe. Então, a partir dessa aliança, a partir desse casamento, os dois se aproximam. Só que esse casamento, essa aliança, ela não era nada boa para Josafá, porque Josafá era um cara crente. Josafá era um cara que caminhava nos caminhos do Senhor. Era um homem que temia o Senhor, mas agora ele estava conectado. A sua família estava ligada a Acabe. Um fanfarrão, um cara que brincava com as coisas de Deus. Um cara que adorava um dia o Senhor, no outro dia adorava Baal. O típico cara que estava na igreja no domingo, mas era sem vergonha na segunda. O cara que estava no rolê no sabadão, mas estava dando glória a Deus no domingo. Esse era o cara parecido com Acabe. Era um cara que brincava com as coisas de Deus. E Josafá, um homem crente, um homem vivendo os caminhos do Senhor, ele se alia a esse cara por conta de um casamento. E a primeira lição que a gente aprende, irmãos, é cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as pessoas que você se associa. Muito cuidado, meu irmão, com os contratos que você tem feito. Muito cuidado com os negócios que você tem feito, com as pessoas que você tem se conectado. Cuidado com quem você tem confiado e as mesas que você tem se assentado na sua semana, no seu dia, no seu trabalho. Sabe, irmãos, tem alianças, tem amizades que elas até têm uma carinha legal. Ela até tem um rostinho bacana, ela até tem uma conversa top, mas no fundo aquilo só te distancia do seu propósito. Aquilo no fundo não é de Deus. Aquilo no fundo talvez um dia fez sentido, hoje não faz mais sentido, hoje não cabe mais. Cuidado com as alianças e a mesa que você tem sentado, meu irmão. E essas coisas acontecem de uma forma muito sutil. Parece que são coisas boas, parece que é uma amizade top, parece que é um negócio top. Você é louco, fazer contato com esse cara cheio dos contatos, esse cara vai dar um up na minha empresa, esse cara vai dar um up no meu negócio, vou estourar, parece que é de Deus. Você pensa até eu vou contar um testemunho, mas não é do Senhor. Cuidado com as alianças, cuidado porque essas coisas aparecem de uma forma até que boa. De manhã eu falei com os caras e os caras foram audaciosos. Vamos ver agora, irmão. Casamento é coisa boa, é ou não é, irmão? Só os homens respondem. Amém, glória a Deus. Homens mais prudentes no culto da noite, aleluia. É uma bênção, irmão. Mas no caso de Jeroão, não era uma bênção o casamento, porque ele estava casando com uma mina que não era crente. Uma mina que era filha de um cara que era idólatra. Tinha uma outra cultura, um outro pensamento, outros valores, outros interesses. Para Jeorão, o filho de Josafá, não ia ser um casamento bom. Ia dar ruim, mais cedo ou mais tarde ia dar ruim. Que em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com os negócios que você tem fechado, com as pessoas que você tem se sentado à mesa. Cuidado com esses tempos de qualidade que muitas vezes você abre o coração. Às vezes você pode falar: ah, pastor, não é nada, é uma galera top, é todo mundo gente boa. Sabe aquele negócio? Muita gente fala isso comigo. É top a galera,
Pastor, conheci uma minazinha top, ela só não é crente. O golpe está aí, irmão, só cai quem quer. Só falta ser, pastor, o cara é de Deus, pastor, eu estou orando, aleluia, chegou o meu varão, só falta ele ser crente, mas ele é bonzinho. Sério, irmão, não faça da sua vida amorosa um evangelismo. Não brinque com as coisas de Deus, irmão. Dei esse exemplo de manhã, eu vou replicar agora à noite. Uma pessoa, irmão, que não é fiel no seu casamento, que ela não consegue ser honesta com a pessoa que fecha os olhos toda noite ao seu lado, essa pessoa não vai ser fiel a você. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com os contratos que você firma. Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, se ela não tem uma aliança com a pessoa que dorme com ela, se é uma pessoa, não, ele dá uns pelé no casamento dele. Não, aquela mina lá, ela tem uns rolos lá meio mal resolvido lá no casamento dela. Ela mais cedo ou mais tarde vai passar a perna em você numa relação comercial, numa relação, em algum relacionamento. Muito cuidado com as alianças, irmão. Uma pessoa que não consegue ser fiel ao Senhor, não consegue ser fiel à palavra de Deus, ao Criador dos céus e da terra. Uma pessoa que não consegue entender que o nosso Senhor é nosso Senhor e Salvador, essa pessoa ela não é digna de confiança, irmão. Cuidado. Se entendemos essas coisas, irmãos, nos poupamos de tantos reveses da vida, de tanta coisa errada que dá. Estava conversando com um amigo esses dias, e aí nós trocando ideia, e o negócio dele deu tudo errado. Em um ano deu tudo errado no negócio dele, e ele falou, mano, eu sabia, aquilo era de Deus, era de Deus. Só que daí eu falei assim, cara, mas o que mais desagradou foi, no final de tudo, um processo trabalhista, que ele teve que assumir o rojão. E aí eu falando, mano, mas você pagou tudo certinho, mano, você não é um cara certo? Paguei, cara, só que a mina é encrenca, mano, a mina mexia com outras religiões, é aquela encrenca toda. Tipo, cara, pra que se envolver com essas coisas, mano? Você abriu toda a oportunidade, você fez uma aliança, mano, você fez um negócio com pessoas que não é assim, mano. Olha só o BO que você está vivendo, cara. Olha só as lutas que você está vivendo. Cuidado, igreja. Cuidado com quem você tem se aliado. Cuidado com quem você tem se sentado à mesa. Como eu disse semana passada, irmão, é muito melhor estar na mesa do Senhor, que vai ter apenas pão, do que você estar sentado na roda dos escarnecedores, dos zombadores, comendo um belo churrasco. Melhor é a mesa do Senhor, irmão. Cuidado, irmão. É muito melhor, base, a gente viver na simplicidade do Evangelho, na vida comum, com os irmãos, mas vivendo um propósito, do que estar diante de uma luxúria, envolto dos mentirosos, dos desviados. Amém ou não amém? E o texto inicia aqui dizendo então, que Josafá ele ficou rico e famoso, já é o versículo 1. E aqui é um detalhe importante, irmão, porque é quando o dinheiro entra, é quando o poder chega, é quando a fama dá uma clareada. São nesses momentos que o nosso caráter será provado. São nesses momentos, irmão, que o nosso caráter na verdade será revelado. Quem somos? Como eu falei de manhã, ser um crente na época que você está rachado é fácil. Ser um crente na hora que você está numa desilusão amorosa, sofrendo, é todo mundo. A questão é quando as coisas estiverem boas, e quando para a glória de Deus a conta está estourada, recheada, tá com a gata, com o gato do lado, pô, tô em love, pô, mano, Deus é bom demais. Você consegue se manter crente? Porque é nesse momento que nós mostramos que caráter nós temos. É nesse momento que nós dizemos, Deus, eu não estou indo num culto para receber algo, mas eu estou por quem o Senhor é. Eu adoro por quem o Senhor é, não por aquilo somente que o Senhor pode me dar, Jesus. É aí que revela aonde está a nossa motivação, irmão. Que em nome de Jesus você não venha negociar os seus valores, os seus princípios, a sua fé pelo dinheiro, pelo status, pela posição, por uma promoção. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso. Josafá, ele negligenciou um grande princípio bíblico, irmão. Ele negligenciou algo muito poderoso quando ele permitiu que o seu filho se aliançasse com Atalia,
que é filha de Acabe, um homem idólatra, um homem que não vivia nos caminhos do Senhor, com uma pessoa que não era fiel a Deus. Ele negligenciou algo muito grande. E que em nome de Jesus, se você já está entendendo e já sente o Espírito Santo, que eu sinto que o Espírito Santo tem liberdade aqui, irmãos, se você sente Ele falando no seu coração, nossa, realmente isso é para mim, que em nome de Jesus, você venha confiar mais no poder e na graça do nosso Senhor, e não troque isso por aquilo que o mundo pode te oferecer. Não troque isso pelos contatos dessa terra ou pelas influências das pessoas, amém? Continuando o versículo 2. Depois de alguns anos, Josafá foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas. E procurou convencer a Josafá a ir com ele à cidade de Ramote de Gileade. Ele perguntou a Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá responde: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados estarão. Iremos juntos lutar com você. Até aqui, irmão, cuidado, base, para você não entrar em guerras que não são suas, não se envolver em problemas que não são seus. Josafá não tinha nada para tratar com Acabe, não tinha nada para ter aliança, agora ele já está se envolvendo numa guerra junto, já está falando: mano, seus problemas são meus problemas, as lutas que você vai ter, tô junto, vamos colar o ombro aqui, para você entender. E nós não vamos chegar até o final dessa história, mas essa guerra vai dar muito ruim, irmão. E no final Josafá, ele é poupado pela misericórdia do Senhor, por ser um homem que vai clamar de tanto apavoro, de tanto medo da situação. E aí eu te pergunto, qual a necessidade do cara passar por isso? Qual a necessidade dele ter passado por tudo isso? Que em nome de Jesus você não venha a ser levado pela emoção, não seja levado pela situação, pela pressão do ambiente. Ah não, mas todo mundo está fazendo isso. Não, mas isso aqui é natural, é normal fazer essa prática no meu trabalho. Que você não seja levado por isso, irmão. Sabe aquele negócio: ah, pastor, mas todo mundo, de boa. Não tinha como eu negar. Como eu ia falar não? Se eu me posiciono e bato de frente, meto louco mesmo, eu ia escandalizar. Então eu tive que aceitar. Não tinha como. Tinha, irmão, tinha como sim, sempre tem. E a palavra do Senhor é coragem para você fazer o que precisa fazer, recusar o que precisa ser recusado, dizer não, isso eu não compactuo, isso eu não faço parte, não, isso não está de acordo. Como eu disse pela manhã, irmão, essa parte da mensagem ela fala muito comigo, porque eu muitas vezes sou um cara muito pacífico. Eu vivo certas situações onde eu tenho discernimento, e na hora ali no meu espírito eu já falo: nada a ver esse bagulho, não vou fazer isso. Mas eu não consigo me posicionar na hora, e eu falo amém, 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 vamos ver esse negócio aí, e depois eu falo. Mas às vezes nos falta nos posicionar, e não alimentar algo do outro lado, tendo coragem de se posicionar e falar: eu não vou misturar as coisas, peraí, isso aqui não, eu não tenho parte com isso, eu não concordo com isso. Agora eu sendo um novo homem, não faz parte mais esse tipo de conversa. Agora eu sendo um homem que nasceu de novo, não faz parte mais eu estar nesse tipo de grupo no WhatsApp. Agora eu vivendo uma nova natureza, não faz mais sentido eu ter essas conversinhas aqui paralelas, tá louco? É se posicionar, irmão, é se posicionar, minha irmã. Eu não sei quem é você, mas talvez uma noite como essa, o Senhor está, sabe, como um alerta, dizendo para você: você só vive no mundo, mas você não é desse mundo. Não se contamine com o mundo, não se contamine. Aqueles que são crentes no domingo, precisam continuar crentes na segunda-feira. Aqueles que glorificam o nome do Senhor e buscam uma santificação no domingo, precisam continuar vivendo essa vida na terça-feira, na quarta, na sexta, no sábado. Sabe, irmão, que em nome de Jesus eu não sei quem é você, mas que você não misture o meio de campo. Cuidado aonde você tem entrado, cuidado nas coisas que você tem se envolvido, aonde você tem achado que está descansando. Josafá achou que estava top,
Chegou lá em Samaria, Acabe meteu um churrascão, touro, boi, fogo, carne, top. E aí já chega um convite. E aí, mano, tamo junto nesse negocinho aqui? E Acabe foi levado pelo momento. Que em nome de Jesus, você não seja enganado pelo ambiente, em nome de Jesus. Continuando então, Josafá diz: estamos fechados, é isso mesmo, Acabe, vamos junto, vamos para cima. No versículo 4, aí ele vai dizer: mas primeiro, vamos consultar ao Senhor o nosso Deus. Aí Acabe manda chamar os profetas que ali tinham em Samaria, que eram 400, conforme o versículo 5, e ele pergunta aos profetas: devemos atacar a cidade de Ramote-Gileade ou não? E os profetas respondem: ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá pergunta: não existe mais nenhum profeta que a gente possa consultar o Senhor através dele? Parênteses aqui, irmão, veja, Josafá era um cara crente. Josafá era um cara crente, ele queria orar, ele queria consultar o Senhor antes de partir para a guerra, antes de partir para a luta. Mas o problema é, ele já tinha feito uma aliança com o cara antes. Antes de orar o Senhor, ele já tinha dado uma palavra, ele já tinha falado: tamo junto. Ele já tinha se fechado com o idólatra. Cuidado, irmão, com as amizades. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, você conhece bem, talvez não de cor, mas você já ouviu muito isso. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: não se enganem, base, pois a má companhia vai corromper os bons costumes. Eu não sei quem é você, mas tem coisa errada aí que precisa arrumar. Cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas que você fica muito trocando ideia. Veja, Acabe na história, ele não chamou 400 profetas de Baal, profetas da Moloque, Azirá, dos falsos deuses. Não, irmão, a Bíblia diz que ele chamou ministros do Senhor, homens que acreditavam no nosso Deus, Yahvé. E os 400 caras, de uma forma unânime, eles foram em dizer: só vai, pai, deu certo, Deus é contigo, aleluia, vai para cima, você é mais que vencedor, glória a Deus, o Senhor é contigo, Acabe, vai lá que a vitória é certa. Manja aquelas conversas, quando chega um cara e o cara assim: ô Lucão, seu nome foi soprado nos 4 cantos, irmão, esquece, estourou, agora a prosperidade vai vir, só vai. Vamos, Tiagão, só vai, se consagra, só vai lá, já deu certo. Aqueles caras, você vê 400 caras falando a mesma coisa, você vê que parece que aqueles caras, eles eram programados, eles eram treinados para falar somente mensagens positivas. Eles só falavam mensagens encorajadoras aos ouvintes, gostosas de se ouvir. Pô, o rei está querendo ir lutar, eu vou falar que pode dar ruim? Eu vou falar: arrepende seus pecados, irmão. Você está querendo saber de Deus, você não está nem com a sua vida resolvida, o que você está? Porque tem gente assim, irmão. Tem gente que está aqui na igreja, querendo que Deus faça uma provisão na casa, mas ele com o caráter todo bagunçado. E ele está aqui: Senhor, muda a minha casa, mas o caráter não quer mudar. Senhor, muda minha família, mas a conduta, o comportamento ele não quer mudar. Mas não tinha um cara para falar isso. E aí 400 caras falou: o Senhor é contigo, vai lá, vai dar tudo certo. Acabe era poderoso, era o rei. E quantas pessoas não são assim? Gostam de falar palavras doces, palavras agradáveis, encorajadoras para os caras poderosos, irmãos. E aprenda uma coisa: essa raça, irmão, ela não foi extinta nessa época. Essa raça existe até hoje. São pessoas que gostam de falar em nome de Deus, mas eles não pregam um evangelho todo. Eles falam no nome do Senhor, eles contam uma parte da história, eles só sabem encorajar, amaciar o ego do povo. Claro que eles gostam de fazer isso normalmente, irmãos, dos poderosos, né? Daqueles que têm uma grana, daqueles que têm um poder, porque claro, vou entregar isso aqui para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai se sentir tão agraciada com o Senhor, que vai pingar uma oferta na vida da pessoa, vai pingar uma oferta no ministério da pessoa, então eu vou entregar, já que ela quer ouvir, eu estou aqui para falar. Sempre tem esses caras que gostam de aliviar as coisas. Irmão, vamos lá, eu não sei você, mas por onde eu passei, irmão, eu nunca vi, irmão,
Eu nunca vi, irmão, o profeta, o pastor, chegar assim, ó, e entregar uma revelação de juízo, de confronto, ao irmão que mais dizimava na igreja. A família que tinha mais grana na igreja. Eu nunca vi isso acontecer. Para esse irmão era sempre, cê é louco, irmão. Vejo dólar chegando na tua casa, aleluia. Eu vejo o Senhor fazendo uma boa obra. Tem um mistério. É euro, irmão. Deus não está abrindo a porta não. Ele abriu a janela. Eita! E já começa língua estranha. Você se arrepia todo. Você fala, é Deus purinho. É Deus purinho falando com o cara. Olha só a bênção que está chegando na vida do cara. Que bagunça, irmão. E muitas vezes é um cara que é um mal pagador dos impostos. É um cara que não paga direitos dos funcionários. É um cara negligente na tua casa. Mas é um cara que dizima bem, é um cara que oferta bem, é um cara que tem uma posição. Então esse cara merece uma palavra de consolo. Esse cara merece uma palavra doce, uma palavra positiva, né? Uma palavra motivacional. Porque esse cara tem coisa para me ajudar. Responde aí para você se não é bem por aí as coisas, como é que anda confundindo tudo. E muitas vezes é um cara sem vergonha, recebendo profecia, só umas profetadas top. E às vezes aquele irmão que está caminhando nos caminhos do Senhor, não chega uma palavra, vida sofrida, não chega uma coisa. Sabe, irmão, tem cara que é treinado para isso. Os caras são treinados para isso. São homens que são vendidos pela glória da terra. Então eles querem receber aquilo que a terra pode dar. E o texto vai dizer, irmão, que aqueles 400 homens, eles tinham o respeito de Acabe. Eles tinham o prestígio de Acabe. Eles tinham a moral de Acabe. Talvez aqueles homens deviam ter mensagens impressionantes. Porque quando Josafá chega do reino do sul e fala, mano, consulte o Senhor. Ele falou, demorou, tem 400 caras aí que eu conheço. Os caras é bichão. É uns caras bichão, eu vou chamar eles. Talvez seriam os caras, os chaveiros da época. Manja, os caras que entregavam a chave a rodo no culto, assim ó. Só palavra de efeito top, todo mundo aleluia. Era esses caras, 400 caras desses. Mas aí, Josafá, como era um cara crente, por mais que ele estava fazendo uma aliança com um cara que era idólatra, ele não estava em paz ainda com aquelas respostas. O temor que ele tinha do Senhor deixou o discernimento dele intacto. E ele falou, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aqui. Então Josafá, ele vai e fala com Acabe. Ô mano, não tem um homem de Deus aqui? Sem ser esses 400 caras aí. Aqui em Samaria, não tem um homem de Deus para Deus falar por meio dele? Não tem nenhum? Aí olha o versículo 7. Acabe respondeu. Existe outro que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele. Porque ele nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Olha um cara de verdade aparecendo aqui. Glória a Deus por isso. Aí Josafá vai dizer, não fale desse jeito. Veja, irmão, Acabe era safado. Acabe era sem vergonha. Ele queria o quê? Ouvir coisas boas. Então ele sabia quem eram os caras que iam falar coisas boas para ele. Ele não queria viver a verdade. Ele não queria viver uma verdade nua e crua. Ele queria aqueles caras que iam falar coisas agradáveis para ele. Coisas que iriam satisfazer o ego dele. Coisas que talvez iam validar a vida sem vergonha que ele estava vivendo. Então ele não queria ser confrontado. Então ele sabia quem ele tinha que chamar. Eu não vou chamar Micaías. Você é louco? Eu vou ir lá? Eu vou ir lá? O cara sempre dá uma orelhada. Irmão, não é diferente do crente atual. Hoje em dia as pessoas escolhem a igreja pelo tipo de mensagem que elas querem ouvir. Hoje em dia as coisas estão assim. As pessoas estão procurando palavras doces ao invés das palavras de verdade. As pessoas estão procurando, irmão, ou querendo satisfazer o ego e esquecendo que evangelho é cruz. Evangelho é cruz, irmão. Evangelho é cruz, igreja. Vamos lá, irmão, para uma mensagem hoje hypar nas paradas. Não vai ser uma mensagem de confronto, vai ser uma mensagem motivacional, dizendo você é mais que vencedor, Deus é contigo, coloca a musiquinha da Cassiane no fundo, Deus vai na frente, e é assim, e aleluia, não quer nem saber que você está atraindo sua esposa, não quer nem saber que você está afundado em pornografia,
não quer nem saber que você está afundado nos seus pecados, mas está falando, é 5 passos para você vencer, irmão, é 5 portas para você entrar e romper. São igrejas mais cheias, do que as que pregam a cruz. Você vai querer vir no culto para tomar um chacoalhão? Quem que quer tomar um chacoalhão? E o povo, irmão, quer ser o quê? Consolado, validado. Eu quero ouvir que eu vou me dar bem, mesmo eu vivendo tudo errado nessa terra. Eu quero ouvir que o Senhor é por mim, mesmo eu vivendo uma vida de depravação total, mesmo eu vivendo uma vergonha. Eu quero ouvir que Deus está comigo, mesmo eu batendo na minha mulher em casa. Eu quero ouvir, Deus é comigo. É isso, mulher, é isso que o cara quer ouvir. Ou seja, quer ser enganado. Então o resumo é: opa, se ali os caras enganam, eu quero ser enganado. Por isso que eu creio, irmão, e eu falei de manhã, e para mim essa máxima é verdadeira, irmão. O juízo de Deus para o falso crente é levantar um falso pastor, um falso líder. É um juízo de Deus. O cara quer ser enganado, então peraí, vai ter os caras que enganam, vai ter os caras que manipulam, vai ter os caras que abusam espiritualmente. Ah, não quer ler a Bíblia, não quer conhecer a palavra, então peraí que eu vou arrumar uns que vai enganar. Por que acontece isso, pastor? Porque tem pessoas que não querem viver uma verdade, irmão. Tem pessoas que não querem viver a verdade. Acabe, ele não queria viver a verdade. Tinha 400 caras na frente do homem de Deus. Ele preferiu ouvir 400 caras, irmão, do que ouvir um cara que iria dar um confronto nele, uma palavra de: acorda pra vida, mano. Tá louco? Tá brincando com as coisas? Ainda dá tempo. Por isso, irmão, que pessoas hoje em dia elas escolhem aonde elas vão ir, porque elas querem meio selecionar aquilo que vai ser falado. As pessoas hoje elas escolhem o lugar que vai ser falado, e também elas já sabem os lugares que vão silenciar aquilo que desconforta elas, aquilo que é um incômodo para elas. Então as pessoas são bem seletivas. Eu dei esses exemplos de manhã, vamos no mesmo. Tem gente que procura igreja, irmão, que o pastor está no 3º casamento. O cara quer uma igreja dessa, porque aí o pastor não vai embaçar que ele também largou a família dele. Ah, não tem problema, o cara vai falar que eu larguei minha mulher? O cara está na 3ª? Então ali não vai ter esses assuntos. Eu já vi pessoas, irmão, que tem a pachorra de falar um negócio desse. E eu sou crente há 30 anos, pastor. 30 anos, irmão, e está vivendo no 3º casamento. 3º casamento? E por que você terminou seus casamentos? Não, sabe o que é? É que tinha uma incompatibilidade. A gente não dava mais certo, sabe? A gente não estava mais feliz. Sério, irmão? Sério que na sua Bíblia isso aí é motivo? Aí quando não basta uma bagunça dessa, quando não basta um absurdo desse, aí você ainda dá corda pro louco, aí você fala assim: irmão, e qual que é seu ministério? Não, meu ministério é família. Eu até ministro o curso Casados para Sempre. Não. Você quer falar da família dos outros, irmão, com a sua desse jeito aí? Sério, irmão? Sério? Você quer ministrar na família dos outros? Você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira com a palavra do Senhor. Você está de brincadeira com a igreja do Senhor. Você não acredita na família, e você quer falar como que a família tem que caminhar? Como que o casamento tem que caminhar? Sabe, irmão, é engraçado, mas infelizmente isso tem acontecido com muita frequência, irmão. É com muita frequência em nosso tempo. Que eu já ouvi de falar: ah, pastor, nós terminamos porque o nosso relacionamento chega uma hora que não glorifica mais o nome do Senhor. Pilantragem, irmão, quer usar ainda a palavrinha bonita. Meu casamento não glorificava mais o nome do Senhor. E daí, irmão? E daí que não glorificava? O que você fez para mudar? Você se reinventou? Você fez ela se apaixonar de novo por você? Você começou a se apaixonar de novo? O que você se mexeu? Ou você acha que para glorificar o nome do Senhor é você largar, arrumar outra, começar tudo de novo, quebrar uma aliança? É isso que vai agradar a Deus? É isso que vai glorificar o nome do Senhor? Rasgou a Bíblia. Então você rasgou a Bíblia. Não carrega mais as marcas da santificação. Não tem mais as marcas da glória do Senhor. Não tem.
mas as marcas de uma aliança verdadeira se perdeu. Não glorificava mais o nome do Senhor. Grave uma coisa em nome de Jesus, decore. Se quiser faz uma tatuagem, mas não faz não, que é pecado. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 4. Consegue pôr no telão? Ale, por favor. Olha isso, irmão, grave isso em nome de Jesus, grave isso. Primeira carta do apóstolo João, apóstolo do amor, irmão, capítulo 2, versículo 4. Olha o que ele diz: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse camarada é mentiroso, e a verdade não está nele. Falar que conhece o Senhor, irmão, aqui ninguém está de terninho, mas não é usar um terno não. Não é meter a Bíblia aqui embaixo do braço, aqui ó, e dar uma paz do Senhor ali na porta. Não é ser um dizimista, não é ser um ofertante. Não é só isso. Sabe, irmão? Dizer que conhece o Senhor, mas não vive os seus mandamentos, base. Esse cara não conhece. A verdade não está nele. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Mesmo na dor, escolha fazer o certo. Mesmo na dificuldade, escolha a verdade. Eu sei que isso está fazendo sentido para alguém aqui, irmão. Hoje muita gente escolhe igreja por conveniência. Isso é um absurdo, sabe? Eu vou naquela ali porque aquela ali é assim. Eu vou naquela outra porque aquela ali é assado. Eu gosto dali porque ali tem ar-condicionado. E aquela ali tem uma poltrona top. Aquele maluco ali é um cara que destrava a mente. O outro ali põe um HD novo em mim. Aquela ali tem estacionamento. Aquela igreja ali está mais perto de casa e pá. Quando na verdade, irmãos, a escolha de uma igreja, ela não deveria ser com base na nossa conveniência. Não seria ser com base nos nossos gostos, se é perto da nossa casa. Mas sim se é uma igreja que está perto da Bíblia. Uma igreja que está perto da palavra do Senhor, irmão. Que você escute isso, irmão. O que a igreja mais precisa nesses dias, irmãos, não é de um avivamento, de uma bagunça, de uma eloquência, não, irmãos, é de um abibliamento, irmão. É de um povo voltar para as Sagradas Escrituras, meus irmãos. É de um povo crente voltar às Sagradas Escrituras, irmãos. Falei de manhã, celebraremos no dia 31 de outubro, 507 anos da Reforma Protestante, irmão. 507 anos, e eu entendo que nunca estivemos tão perto, irmãos, de ter que dizer a mesma coisa, só a Escritura, porque é tanta bagunça que a gente vê por aí, irmão. Somente as Escrituras está valendo, é tanta palhaçada que você vê por aí. É um tal de eu senti isso, e eu estou naquilo, e não é mais o que está escrito. É com base naquilo que eu sinto, é naquilo com base que eu entendo. E aí cada um tem o seu próprio evangelho caracterizado. Só Jesus na causa, irmão. Infelizmente a nossa geração, irmão, tem recebido um evangelho transgênico. É ótimo para falar os direitos que você tem na sua aliança com o Senhor, aleluia! Mas é péssima para dizer os deveres que cabe o homem nessa aliança com o Senhor. E aí encontra uma meia verdade. Só apresenta uma meia verdade. Por isso que nós vivemos nesse mundo, onde um monte de gente que diz que é crente, mas não nasceu de novo. Como assim? Como assim você é crente? Como assim você é evangélico, mas não nasceu de novo? Continua sendo a mesma pessoa de antes? Continua com o mesmo pecado de antes? Continua com a mesma prática de antes? Continua com a mesma vida reprovada de antes? Se Jesus morreu por seus pecados, mas você continua o mesmo cara, Ele morreu para quê? Se não foi para te fazer um novo homem, uma nova mulher, para que Jesus fez então? Explica para mim. Você pode dar um glória a Deus por essa noite? Aleluia. Evangelho não é brincadeira, meu irmão. Evangelho não é brincadeira, por mais que tem muitos caras fazendo palhaçadas em púlpito. Evangelho não é brincadeira, igreja. Vamos continuar. Aleluia. Versículo 8. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto do portão de entrada de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe:
O que o Senhor Deus está dizendo é isto: com esses chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. Aleluia! Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. O profeta, o estranhão do rolê, fez um chifre de ferro, do nada, e soltou lá no meio. Assim diz o Senhor: eis que te digo, show, varão. Desse jeito. Cuidado, base, com esses malucos que dizem em nome de Deus, mas não conhecem o Senhor. Cuidado, peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor discernimento, cuidado com falsas profecias, com falsos profetas. Nem toda profecia é de Deus, irmão. Nem toda profecia é de Deus. Você vai ver a seguir. Versículo 11, todos os profetas começaram a profetizar a mesma coisa. Tudo uns paga-pau, tudo Maria vai com as outras. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, o rei, vencerá, e o Senhor lhes dará vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: escute isso, olha o nível. Enquanto isso, enquanto os caras estavam lá profetizando, aí Acabe, vai para cima, Deus é contigo, essa é mais que vencedora, é isso mesmo, já deu tudo certo. Um oficial foi buscar Micaías, e no caminho, versículo 12, ele diz: todos os outros profetas já profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Olha a cachorrada aí já, irmão. Olha a tiração. O negócio tudo manipulado. Os caras combinavam antes o que tinha que fazer. Combinava antes o que tinha que falar. Combinava antes o caminho que tinha que seguir. Era, sabe, tipo, por pressão. Que você, Micaías, que você faça o mesmo que os caras. Que você declare lá na hora que você chegar na praça, na frente de todo mundo, a mesma coisa. Em outras palavras, assim, existem benefícios que você pode receber. Existem trocas que você pode ter. Sabe, uma atitude de manipulação? Opa, se eu fizer isso aqui, eu posso ganhar aquilo outro. Se eu desenrolar isso aqui, peraí, todo mundo já disse isso, agora eu também só preciso abraçar. Olha o convite que estava sendo feito. Mas aí se apresenta um homem de verdade, irmão. Apresenta Micaías no versículo 13. Porém Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei somente o que o meu Deus mandar. Micaías era diferente, igreja. Micaías era um cara diferente. Ele não se movia por seguidores. Ele não se movia pelas amizades. Ele não se movia pela fama. Não interessa que era o rei, não interessa que era o papa, não queria saber quem era. Ele se movia por um propósito. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele amava e temia mais a Deus do que o rei Acabe. Ele tinha mais temor ao Senhor do que aquele homem, aquele oficial que estava acompanhando. Ele queria mais ser um homem aprovado diante de Deus do que receber um sucesso profissional na terra, um reconhecimento, um aplauso, uma estrelinha no final do dia. É igualzinho hoje, né, irmãos? É igualzinho hoje, né? Só que não, nós vivemos uma vergonha, igreja. Vivemos uma vergonha. O que temos visto de pastores, líderes, que eles adulteram a mensagem do Evangelho. Adulteram o Evangelho para agradar político, para agradar, para encher igreja, para inflar ministérios. Eles começam a adulterar e dizer aquilo que não é a palavra de Deus. Profetizam coisas em nome do Senhor, fazendo da mesma forma que esses falsos profetas de Acabe, coisas que não são de Deus. Quantas e quantas pessoas estão fazendo isso? Quantos e quantos homens de Deus se levantam e falam em nome do Senhor, quando na verdade é só manipulação, é só enganação, tudo um espírito de engano. Sabe, irmãos, é uma triste realidade, base, mas esse é o final dos tempos. Esse é o tempo, irmão, onde se perde o temor dos homens. Os homens perderam o temor do Senhor. Sabe, os homens perderam a seriedade. Os homens se esfriaram, perderam o amor. Nesse tempo você vê essas coisas acontecendo, que em nome de Jesus, base, você não venha adulterar a mensagem do Evangelho para agradar o seu amigo. Que você não venha adulterar a mensagem da cruz para ter mais aceitação no seu trabalho, com seus
colegas da faculdade. Que você não venha adulterar a mensagem para ser uma pessoa mais popular, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais top, mais aceitável. Sabe, irmãos, Romanos 1, versículo 16, eu amo o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho é poder para a salvação daqueles que nele crê. Que você não se envergonhe do evangelho, irmão, do evangelho total, do evangelho de capa a capa. Que você seja encorajado em nome de Jesus a viver a verdade completa do evangelho. Não viver um evangelho pela metade. Não escolher somente as páginas que você gosta, não somente a parte que te agrada. Você não seja levado a pegar somente uma fatia da pizza, mas em nome de Jesus, irmãos, eu queria te encorajar a viver o plano perfeito do Senhor, a palavra de forma total, entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, irmão. E eu repreendo, irmão, sobre essa igreja, todo espírito de crente que gosta de ser crente só até a página 2, de crente de domingo só, na segunda-feira vive uma sem vergonhice. Que em nome de Jesus o Senhor venha te encontrar essa noite, que você venha ser encontrado essa noite. Evangelho é um todo, base. Evangelho é um todo. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Ou você é um crente, ou você não é um crente. Não existe nascer pela metade. Falei pela manhã, mula sem cabeça não é bíblico, irmão, isso é folclore. Não existe, eu nasci pela metade de novo, não existe. Amém? Então vamos lá, o versículo 14. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataquem, pois vencerão, Deus lhe dará vitória. Ele estava sendo muito sarcástico nessa resposta. Mas Acabe, percebendo isso, ele diz: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes eu preciso dizer isso? Micaías então responde: então agora você segura-me, o Acabe. Eu vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Em outras palavras aqui, Micaías está se levantando ali na frente de todo mundo, tá, irmão? É uma praça, 400 caras só ali pagando pau para o rei Josafá, rei de Judá, de uma outra nação lá junto. Imagina ali um negócio inflamado de gente. Micaías se levanta e diz: o Acabe, você só tem uma posição de rei, mas autoridade e reconhecimento do Senhor, nota 0, cara. Esse povo que você está liderando aqui é semelhante a um pasto cheio de ovelhas, aonde o pastor está longe, ninguém sabe aqui o que está acontecendo. Esse povo não tem chefe, Acabe. Esse povo não tem rei. Você é apenas um cara que está no papel. Você é um cara que tem apenas um trono para sentar. É isso que Micaías está dizendo ali na cara de Acabe. Sabe aquele negócio, irmão? Com certeza você conhece pessoas assim. Pessoas que são tão pobres, mas tão pobres diante do Senhor, que a única coisa que elas têm são as suas fortunas aqui na terra. As únicas coisas que essas pessoas têm são as suas experiências internacionais. E os seus restaurantes com estrela Michelin, irmão, são pessoas pobres. São pessoas pobres. E esse era Acabe. Esse era Acabe. Micaías estava dizendo isso: você é um coitado, cara. A única coisa que você tem é um trono. A única coisa que você tem é um trono. O que você está querendo atacar o povo, mano? Manda o povo voltar para casa. Vai se encontrar primeiro com o Senhor. O que você está querendo atacar? Vai resolver primeiro a sua casa. Antes de querer resolver as coisas aqui, vai resolver primeiro a coisa que você tem que resolver lá na sua casa. Libera esse povo aqui. Você não sabe nem o que você está fazendo, Acabe. E sinceridade agora, irmão, aonde já se viu um líder se levantar e dizer isso na cara de uma autoridade, irmão? Tem que ser um cara muito cheio de Deus, irmão. Como eu disse, é uma praça pública. Ele estava falando diante do rei, diante de vários homens ali, tudo do lado dele. E esse é o título da mensagem essa noite: que você não seja levado pela voz da maioria. Acabe, ele sabia quem era. Acabe, antes de querer ir pelo volume, como uma massa de manobra, ele era um cara que sabia quem ele era.
ele sabia a identidade que ele tinha no Senhor, por isso que ele já vem, já se levanta, solta a braba ali. Mas infelizmente hoje em dia, quando caras, homens de Deus, irmãos, têm uma posição, uma oportunidade de fazer isso, nós vemos que esses homens são só sabonete, é só uma turminha do deixa disso, sabe? O que eu já vi de caras que tinham oportunidade de se posicionar, e caras falarem assim: não, mas é que eu tenho que honrar as autoridades. Não, irmão, negativo. O apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos nos sujeitar às autoridades, precisamos nos submeter, porque toda autoridade, antes dela ser estabelecida na terra, ela foi estabelecida pelo Senhor. Mas isso não significa passar pano para sem vergonhice de autoridade, passar pano para sem vergonhice de político, irmão. Por isso que, irmão, aqui nessa igreja, irmão, político não sobe aqui em cima, irmão. Não tem essas coisas, irmão. Mas político é igual fruta, irmão. Eles aparecem na época certa. Eles dão na hora certa, irmão. É na época certa que eles aparecem. Mas aqui não tem vez, irmão. Aqui não tem vez porque não existe esse negócio. Ah, é uma saudação. Não, é um agradecimento. Vaza. Aqui nós fazemos o que é certo. Nós não negociamos o púlpito do Senhor. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Nós vivemos na dependência do Senhor e somente dEle. Amém, igreja? Amém. A minha oração, irmãos, essa noite, é que se levante, base, os Micaías. Levante os homens e mulheres de verdade para esse tempo. Os homens e mulheres que são comissionados para ser uma voz nesse tempo. Aqueles que são levantados para viver para a glória de Deus aqui na terra, irmão. Que não são levados pelos presentes, não são levados pelos convites, mas são homens e mulheres que vivem um propósito, querem agradar e fazer a vontade do Pai, querem ser conhecidos no céu e não somente viver um luxo aqui na terra. Que você, em nome de Jesus, não seja levado pelas comidas, pelas bebidas, pelos pratos dessa terra, mas que o seu prazer esteja no Senhor, em nome de Jesus, irmão. Concluindo o versículo 17, então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Olha a história que agora, o relato que Micaías vai dizer. Os anjos estavam ali no trono do Senhor, e ali o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que ele vá a Ramote e seja morto naquele lugar? E alguns anjos ali se levantaram, umas coisas, outros disseram outra, e o versículo 20, até que chegou um espírito e chegou perto do Senhor e disse: eu enganarei Acabe. E o Senhor perguntou: mas como? E o versículo 21, o espírito de engano respondeu: eu irei fazer com que todos os profetas de Acabe digam mentiras a ele. Então o Senhor ordenou: vai e engane Acabe, pois você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos esses seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Irmão, o cara para falar um negócio desse aqui não é qualquer cara não, irmão. Um cara para se posicionar e dizer na frente de todo mundo: o Senhor está trazendo engano para todos esses caras aqui, ó. Todos esses caras estão mentindo. O cara era bichão, irmão. O cara era bravo demais para soltar uma coisa dessa ali e dizer: Deus, assim diz o Senhor, você está sendo enganado para você morrer naquele lugar. Precisa ter uma identidade muito firmada, precisa saber quem você é, precisa ter muita intimidade com o Senhor para isso, irmão. Não é qualquer homem que faz uma coisa dessa, irmão. Agora o Pablo Marçal perdeu, hein? Sem perder o foco. Versículo 23, então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? E Micaías responde: você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder. Ou seja, vai dar ruim para o seu lado, Ezequias. Você está querendo ser o bichão, o fortão aqui, deu um tapão na minha cara, na frente de todo mundo, porque você está na frente das pessoas. Aí é fácil ser o fortão aqui, eu estou sozinho. Aí é fácil você fazer isso, mas vai chegar o dia que você vai se esconder como um gatinho procurando o quartinho dos fundos, morrendo de medo. Sabe, irmãos,
Quantos caras são assim? Um bichão no microfone, mas com zero à esquerda em casa, irmão. Sabe? Aqueles caras que são homem de ferro no trabalho. Aí na família é o homem formiga. Uma vergonha. Quantas pessoas são assim? Zedequias era esse cara. Um frouxo. Na frente dos caras deu um tapão na cara de Micaías. Eu sou homem de Deus. Com certeza você já ouviu esses caras. Você já viu muitos Zedequias. Como ousa mexer no ungido do Senhor? Eu te amaldiçoo, seu rebelde. Como assim? Está me questionando? Onde já se viu Deus falar com você e não falou comigo? Quantos Zedequias já passou pela sua vida, irmão? Aí o versículo 25. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos oficiais: prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade e o príncipe de Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponha somente mediante a pão e água, até que eu volte são e salvo. Micaías então exclama: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. Até aqui somente, irmão. Capítulo 18. No capítulo 18 ele vai encerrar dizendo que Acabe ele se disfarça. Acabe ele vai para essa guerra e ele se disfarça. E ele vai colocar ali uma roupa de um guerreiro comum. E ele vai se infiltrar no meio dos caras. Porque ele não queria que os inimigos o identificassem. Sabe, irmão, quando o Espírito Santo fala no seu coração e você sabe o que precisa fazer, Acabe gelou. Acabe gelou. Ele sabia que poderia dar ruim. Então se você terminar de ler depois do capítulo 18, você vai ver que ele chega para Josafá e fala: Josafá, vai com a sua roupa real, eu vou aqui com umas roupas alopradas, porque eu vou me... Ele estava gelado. Ele sabia aquilo que o Senhor tinha dito através do profeta. Do mesma forma que quantos de nós, irmãos, entramos num culto e falamos: Deus está falando isso para mim, isso está rasgando o meu peito. Só que daí a gente entrou por aqui, saiu por aqui e fica pagando o preço. Pagando o preço. O dia Acabe chegou naquele dia, porque ele estava na batalha e o texto vai dizer que uma flecha é lançada e ela entra entre as juntas da sua armadura e ele morre ainda antes do final daquele dia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos nos esconder dos homens. Nós podemos nos esconder, irmão, do pastor. Nós podemos nos esconder da igreja. Nós podemos ter uma coisinha escondidinha da esposa, do chefe do trabalho. Mas do Senhor ninguém se esconde, irmão. Do Senhor ninguém se esconde, irmão. Dos olhos do Senhor, aquele que tem olhos como chamas de fogo, desse ninguém se esconde. Não tem nada oculto. Não tem nada muqueado. Talvez você pode ter entrado aqui e eu não sei quem é você, mas o Senhor sabe quem é você. Deus te conhece. Talvez eu possa até falar: não, eu até conheço, mas o Senhor conhece na real. O Senhor conhece na essência. O Senhor conhece no profundo. Ele sabe aquilo que Ele te chamou e muitas vezes você tem negligenciado. Ele sabe quantas e quantas vezes Ele vem com uma palavra e você fala: a carne é fraca. Ele sabe quantas e quantas vezes Ele tem chegado junto e falado: vamos lá, maior sou eu em você do que aquilo que está no mundo, vamos lá, resista, cara, resista, irmã. E você fala: não. Aí é tão sem vergonha quanto o pecado e diz: não, cair é do homem, o levantar é de Deus. O Senhor conhece, irmão. O Senhor conhece cada um de nós, irmãos. Talvez Ele sabe que você, como eu disse pela manhã, talvez você aqui é um Jonas que está fugindo para Tarsis. Entrou aqui essa noite, o Senhor está dizendo: eu sei quem é você. Eu sei aquilo que eu te chamei. Eu sei aquilo que eu preparei para você. E eu sei que você não está fazendo. Talvez uma noite como essa o Senhor está encontrando pessoas e dizendo: chegou a hora de se levantar. Chegou a hora de parar. Será, irmãos, que é uma noite como essa que o Senhor está querendo, irmãos, que homens e mulheres se posicionem mais a respeito das oportunidades, dos convites, e começar a ser guiados por um propósito?
por uma vida com o Senhor, aprendermos assim como Micaías, e não ir na voz da maioria, não fazer aquilo que todo mundo está fazendo, porque nós sabemos, irmão, nós não somos todo mundo. Sabe, será que o Senhor não está falando com homens e mulheres aqui essa noite, falando assim, até quando? Aí mais um homem de Deus, será que não está na hora de você se levantar como esse homem? Que em nome de Jesus, irmãos, homens e mulheres de verdade possam se levantar essa noite, honrando o sacrifício de Jesus na cruz. Homens e mulheres de honra, de caráter, homens e mulheres regenerados, que nasceram de novo, um povo que não negocia com o pecado, um povo que não negocia com os prazeres dessa terra, mas um homem e uma mulher que valoriza cada gota daquele sangue derramado naquela cruz do Calvário. Quero concluir essa mensagem, já se coloque de pé. Se você puder, curve sua cabeça, comece apenas a refletir e feche seus olhos. Eu apenas queria que você escutasse, porque eu creio, irmãos, que uma noite, um sermão como esse, o Espírito Santo de Deus, ele falou de diversas formas, em diferentes aspectos aqui, cada um de uma forma, mas que todos aqui abrem uma oportunidade para uma resposta. Cabe uma resposta que precisa ser sua agora. Talvez, sabe, você é alguém que tem firmado alianças com pessoas reprovadas pelo Senhor, e o Senhor veio essa noite dizendo para você, coragem, não negocie, confie em mim, confie, que maiores são os meus planos do que aquilo que o mundo pode te dar. Maior é estar guardado por mim, do que com esse sócio que tem diversos seguidores. Talvez você é alguém que tem sido levado muito pelas circunstâncias, pelos momentos, tem sido alguém que facilmente é levado pela maioria, assim como Josafá, ele entra em problemas nada a ver, problemas que não eram dele. Estava ali um churrasco, estava ali um ambiente convidativo, e você facilmente, em um cenáriozinho desse, você se afunda de novo no pecado. Só precisa ter uma musiquinha, só o só o sambinha, e você já era. Qualquer coisa já é maior do que aquilo que Jesus fez na sua vida. Sabe, irmão, qualquer coisa te tira do prumo. Qualquer coisa, qualquer problema que você vê, você não consegue ver, você já consegue entrar. Essa noite o Senhor está falando para você, se posiciona, meu irmão, se posiciona, minha irmã, em nome de Jesus. Escute uma coisa, é melhor o não que te liberta, do que ficar toda vez nesse sim, e ficando preso nesse pecado, falando sim, e ficando preso nessa aliança, preso nessas amizades. Talvez você é alguém que tem definido, irmão, como as suas atitudes, irmãos, são manipuladas, como facilmente você é levado com o vento. Talvez você é alguém que facilmente, assim como diz em Efésios 4, o apóstolo Paulo, ele diz na carta de Efésios, no capítulo 4, não sejam levados por qualquer vento de doutrina, não seja levado por qualquer conversinha mole, seja um povo firmado na palavra de Deus, seja um povo que conhece a palavra de Deus, não fica sendo levado por qualquer barulho, por qualquer eloquência, por qualquer reteté. Saiba discernir o ambiente. Talvez você é alguém que precisa pedir isso para o Senhor. Deus, abre os meus olhos, eu preciso discernir mais as coisas, Senhor. Eu acho que tudo é do Senhor, eu acho que todo mundo que fala em teu nome é o Senhor falando comigo. Sabe, irmão, é um tempo de você abrir sua boca e falar: Senhor, me responde, Senhor, se revela a mim. Jeremias, ele diz isso: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas a seu coração, coisas que você jamais pensou, irmão. Esse é o momento de você abrir a sua boca e falar: Deus,
não me deixe sair desse culto, não me deixe sair deste lugar da mesma forma que eu entrei, Senhor. Eu não quero voltar para os mesmos pecados, Pai, eu não quero voltar para os mesmos esgotos emocionais, Senhor. Me encontra essa noite, Jesus. Eu não quero ficar sendo refém das vozes. Qualquer convite eu já abraço, qualquer convite eu já cedo. Senhor, eu quero ser guiado, Deus, pela voz do Senhor, Pai. Eu quero ser guiado por um propósito. Que você venha buscar e clamar ao Senhor, irmão. Quem sabe, irmão, você não é alguém que o Senhor está dizendo: aprenda com Micaías essa noite. Ele não diluiu a minha palavra, ele não negociou a minha palavra, ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim. Ele não teve vergonha do Evangelho. Ele não teve vergonha de falar: o que é pecado, o que está errado, está errado. Isso aqui não compactua com o Senhor. Isso aqui eu não faço parte. Isso aqui eu não aceito para a minha vida. Talvez o Senhor está querendo que você se posicione e faça um compromisso essa noite, dizendo: Deus, eu não vou negociar mais, Senhor. Eu vou andar assim como Micaías andou. Ele caminhou com o Senhor e foi somente com o Senhor, e o Senhor foi suficiente para ele. Seja suficiente na minha vida essa noite, Jesus. Seja suficiente na minha casa essa noite, Jesus. Seja suficiente no meu casamento essa noite. Seja suficiente no meu trabalho, na minha vida profissional, Senhor. Que eu não seja levado pelas ambições, pelos prazeres dessa terra. Que eu não venha ficar negociando muito. Que eu não venha ser um cara que fica aliviando as coisas. Que eu não venha ser uma mulher que permite muitas coisas. Para de permitir as coisas, irmã. Para de permitir as coisas, irmã. De manhã eu falei isso e eu vou replicar esse mesmo versículo, irmão. O apóstolo Paulo em Romanos 2, versículo 24. Ele chega lá e ele esculacha, irmão. Porque é assim que acontece mudança. Romanos capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: o nome do Senhor, ele é blasfemado, ele é envergonhado, ele é diminuído, pela atitude que vocês estão tendo no meio dos gentios. Sabe, irmão, talvez você não é alguém que está envergonhando o nome do Senhor. Talvez você não é alguém que está escarnecendo o nome do Senhor. Porque você cola num culto, você fala que você é crente, e você continua afundado nos pecados. Você continua com umas conversas mole, você continua com umas condutas reprovadas. Sabe, irmão, será que o nome do Senhor não está sendo envergonhado na sua família pelo tipo de vida que você está tendo? Será que o nome do Senhor não está sendo escarnecido no seu trabalho pelo tipo de conduta que você está tendo? Você está sendo levado: não, pastor, mas é que a maioria faz isso. E o Senhor está te falando, irmão: até quando o meu nome vai ser envergonhado? Até quando o meu nome vai ser escarnecido? Que em nome de Jesus, irmão, que em nome de Jesus você venha entender essa noite e venha se arrepender. Se você sabe que isso está sendo aplicado para você essa noite, se o Espírito Santo chegou junto com você essa noite, que você assuma um compromisso hoje e peça perdão a Ele. Arrependei-vos, base. Que você não se esqueça, irmão, que a obra é dele, não é sua. Você não tem que facilitar nada, irmão. Ele já disse como que é o caminho, e ele já disse que para entrar é uma porta estreita. Não alivie, irmão, o plano perfeito é dele, não é seu. Ele não deixou sugestões, conselhos para você nas Sagradas Escrituras. Eu não sei quem é você, mas ele deixou direções, mandamentos, irmão. Ele não quer saber o que você acha, ele quer a sua obediência. Que em nome de Jesus, nessa noite você venha cair na real. Saiba que se você está aqui ouvindo essa mensagem essa noite, se você está aqui ouvindo esse sermão, saiba que existe uma oportunidade de você se arrepender e dizer: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais, Jesus. Eu preciso dizer para o Senhor: Pai, hoje eu me entrego. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Pai. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas minhas ausências. Me perdoa pelas minhas negligências. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Jesus. Muda a minha história. Fale, irmãos. Tire agora alguns minutos para você falar com o Senhor. Sabe, irmãos, quem sabe você é alguém que chegou aqui, sabe? E o Senhor está falando: poxa, seu chamado é para estar de pé assim como Micaías.
se levantando em frente a essas desigualdades, enquanto essas bagunças que estão vivendo. Você sabe para aquilo que eu te chamei, e você precisava ser uma voz, assim como Micaías foi, uma voz na sua faculdade, uma voz no seu trabalho, uma voz na sua família, e você tem se intimidado com a maioria, você tem se calado por causa da maioria. Que em nome de Jesus, você não venha ficar mais com medo dos profetas de Acabe. Que você, em nome de Jesus, não venha ficar mais com medo do volume das pessoas, Micaías. Que hoje, em nome de Jesus, a sua prioridade venha mudar. Que o seu foco essa noite venha mudar, mas mudar para a glória de Deus. Como eu disse, eu não sei quem você é, mas eu tenho certeza que existe um povo essa noite que precisa dar respostas ao Senhor. Precisa dar respostas ao Senhor. Nós iremos adorar Ele agora, mas antes, irmão, responda essa mensagem, seja aí no seu lugar, seja você querendo vir aqui na frente, mas que em nome de Jesus você responda, que você não use dessa canção para fugir de um confessamento que você precisa ter com o Senhor. Homens e mulheres precisam falar com Deus agora. Que você não comece a cantar essa música, se envolver nessa canção e não confessar o que precisa ser confessado. Que você quebrante o seu coração, irmão. Eu creio que nós estamos diante do Senhor. O Espírito Santo está neste lugar, irmão, e que nós possamos gerar agora um ambiente, irmão, irresistível para a presença de Deus. Que possamos gerar agora, irmão, homens e mulheres quebrantados, rendidos no poder do Senhor, irmão. Que o Espírito Santo venha neste lugar e encontre uma igreja remida, uma igreja quebrantada, uma igreja arrebatada para a glória do Senhor. Aleluia! A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Tua nesse lugar transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Tua nesse lugar transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Tua nesse lugar transbordar o teu